é ser um mordomo fiel com o dinheiro? Olá, eu sou a Rafaela Cremones, especialista em finanças. E no vídeo anterior eu falei algo muito importante, de que Deus é o provedor e nós somos apenas os administradores. Ou seja, o dinheiro não é apenas um recurso que passa nas nossas mãos. Ele é também uma responsabilidade espiritual. E nesse vídeo eu quero aprofundar um pouco melhor sobre isso com você. Porque muita gente pensa que a responsabilidade financeira é apenas dar o dízimo ou contribuir na igreja. Mas, na verdade, a Bíblia fala de uma fidelidade muito mais ampla do que isso. Deus não pede fidelidade apenas nos 10% do dinheiro, Ele pede nos 100%. Tudo aquilo que passa nas nossas mãos precisa ser administrado com sabedoria. E a Bíblia chama isso de mordomia. Um mordomo, na cultura bíblica, é aquele que administrava a casa do seu senhor. Ele organizava os recursos, cuidava dos bens e tomava decisões sobre administração. Mas ele não era o dono, ele era apenas aquele que tinha confiança de cuidar bem daquilo que estava com ele. Este princípio continua sendo verdadeiro hoje. Tudo que nós temos foi confiado por Deus, a nossa renda, a nossa casa, os nossos recursos e a nossa capacidade de trabalhar. E a pergunta não é quanto dinheiro nós temos, e sim como estamos administrando aquilo que está nas nossas mãos. Porque a fidelidade se manifesta em várias áreas da nossa vida financeira. A primeira delas é sobre a honestidade. Ser fiel com o dinheiro começa sendo por uma pessoa íntegra. Isso significa não mentir, não enganar e não manipular situações. Significa ser uma pessoa correta nas pequenas coisas. E uma outra área importante é sobre o trabalho. A Bíblia valoriza bastante sobre o trabalho. Trabalhar com dedicação, com diligência também faz parte da mordomia financeira. Porque o trabalho é uma das maneiras que Deus usa para trazer a provisão sobre a nossa vida financeira. Outra área importante é sobre gastar. Isso significa que nem tudo podemos comprar. Vivemos uma cultura hoje que incentiva muito o consumo impulsivo. Mas a sabedoria bíblica ensina algo diferente. Ele ensina sobre a prudência. Ensina a pensar antes de gastar e se aquilo é realmente o que precisa ser gasto naquele momento. E também existe o princípio da poupança. Guardar parte do dinheiro também faz parte da boa administração. Não é apenas gastar tudo que entra, é também pensar no futuro, em imprevistos, em planejamento. E uma área muito importante é como lidamos com as dívidas. A Bíblia alerta várias vezes sobre o perigo das dívidas. Porque quando uma pessoa vive endividada, ela perde a liberdade. Ela trabalha, mas o dinheiro já está comprometido. E isso gera pressão, ansiedade e muitas vezes sofrimento, como se ela realmente fosse escrava do dinheiro. E também existe o princípio da generosidade. Contribuir, ajudar pessoas, abençoar também a obra de Deus. A generosidade trabalha no nosso coração para que a gente entenda que o dinheiro não é um ídolo, e sim uma ferramenta. E por último, algo que pouca gente fala, que é ensinar os filhos sobre o dinheiro. Muitos adultos hoje enfrentam problemas financeiros porque nunca aprenderam sobre isso na infância. Nunca foram ensinados a administrar os recursos. Quando nós aprendemos sobre esses princípios, também temos a responsabilidade de transmiti-los. Percebe agora como a fidelidade financeira envolve muitas áreas? Não é apenas uma decisão isolada. É um estilo de vida, é uma forma de olhar o dinheiro como uma responsabilidade. E existe algo muito interessante sobre isso. Isso significa que a fidelidade no pouco prepara o caminho. Isso significa que a fidelidade no pouco prepara o caminho para o muito. Mas a fidelidade não começa quando a pessoa ganha mais dinheiro, ela começa agora. Com aquilo que já existe, talvez você esteja pensando, mas eu não tenho dinheiro. E tudo bem, porque a fidelidade não depende de uma quantidade, sim de uma postura. Uma pessoa pode ganhar muito e administrar mal, e a outra pode ganhar pouco e administrar com sabedoria. E no longo prazo, a diferença dessas duas pessoas se torna enorme. Por isso, aprender sobre ser bom mordomo não é apenas uma habilidade financeira, é uma forma de viver sobre a responsabilidade de Deus. Agora, deixa eu te dar uma dica prática para você aplicar esse princípio. Pegue uma folha de caderno ou um papel e escreva essas 3 perguntas. A primeira pergunta: como eu tenho guardado o meu dinheiro? A segunda pergunta: como eu tenho usado o meu dinheiro? E a terceira pergunta: como eu tenho que cuidar
sobre as coisas que Deus colocou em minhas mãos. Responder essas 3 perguntas já vai ser uma responsabilidade enorme para você começar a desenvolver uma mordomia saudável. E eu quero terminar esse vídeo deixando uma reflexão importante. O dinheiro não define o valor de uma pessoa, mas ele mostra o caráter dela. E quando aprendemos a administrar o dinheiro com fidelidade, nós não apenas organizamos as finanças, nós também desenvolvemos maturidade, responsabilidade e governo sobre nossas vidas. E no próximo vídeo eu quero falar sobre algo que aprisiona as pessoas demais financeiramente, porque a Bíblia fala muito clara sobre o perigo delas, como elas podem limitar sobre a nossa liberdade. E talvez esse seja um dos assuntos mais importantes para quem quer organizar a sua vida financeira. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê o like e até o próximo vídeo.